Depois de contar tudo isso, o Samuel ficou muito espantado, dizendo que isso era uma coisa considerada bem absurdo, que se fosse no tempo dele, se contasse isso tudo, ele não acreditaria. Mas aí mostraram imagens dos jornais que foram registrados sobre tudo isso, e ele ficou de queixo caído, dizendo que parece até um mundo de utopia. Só que aí o denunciador disse que é o mundo real, que ele nunca imaginaria que um dia haveria uma coisa assim, mas é real. E o Samuel pediu explicação para entender quem ele era, e ele deu uma breve explicação sobre ele ser um herói que recebeu grandes poderes para cuidar do mundo inteiro, que é um tipo de herói com poder absurdamente grande, que é chamado de Colossal. E explicou também a origem do seu nome, que foi que as pessoas ouviram falar de uma pessoa que paralisava bandidos e denunciava a eles, e daí esse número incontável de denúncias acabou fazendo com que as pessoas o chamassem de denunciador, e ele aderiu a esse nome. E o traje é para não ser filmado nem registrado por câmera, já que ele reflete a luz e evita que ele seja reconhecido até o rosto dele. E depois de explicar ele tudo isso, ele já queria ir embora. Só que aí ele perguntou se ele poderia dar uma olhada pelo mundo, para ver isso com os próprios olhos, já que ele soube que o denunciador podia levar as pessoas para qualquer lugar. E o Guilherme perguntou para o governo, depois de explicar a situação, e permitiram. Então levaram ele por várias partes do mundo e ele viu com os próprios olhos tudo que já havia acontecido por lá. Ele disse que era incrível. Depois de acabar com tudo isso, ele disse que queria ir mais em um lugar. E levaram ele até esse lugar. E quando chegaram lá, ele acabou chamando por uma mulher chamada Lorena. E quando chegou lá e viu ele, ficou sem palavras, não conseguiu dizer nada, até que no momento correu e abraçou ele. E disse que sentiu muita falta dele. E ela disse que não imaginaria que eu veria ainda de novo. E o Marcos perguntou quem era ela. E o Guilherme disse que era a melhor amiga dele, que ele estava indo ver ela, só que aí foi quando aconteceu esse incidente da viagem no tempo. O Marcos entendeu. E daí saiu umas crianças de trás dela e perguntaram se era esse o tio delas, que havia sumido há muito tempo. E daí ela disse que sim. E daí ele perguntou se ela já havia se casado e tinha tido filho. E ela disse que sim, só que agora ela era divorciada. E ele viu que ela estava bem mais velha. E ele perguntou se poderia deixar ele sozinho, e daí eles disseram que sim. E voltaram para casa deles. E o Marcos disse que ele não se cansa de se surpreender com todas essas coisas que andam acontecendo no mundo. E o Guilherme disse que é sim, bem interessante até. É uma das poucas vezes que ele se surpreendeu esses tempos. E o Marcos voltou para sua casa. E o Guilherme foi atender a ligação de alguém que disse que era para ele ir para um jantar. Que o Marcos acabou ouvindo e ficou pensando quem era. E depois de algumas horas terem se passado, o Marcos foi chamado de novo pelos pais do Samuel. E ele voltou lá como denunciador e perguntou por que o chamaram. E perguntaram se havia alguma chance de mandar o Samuel de volta para o tempo que ele foi tirado, já que sabia que o governo poderia disponibilizar uma máquina do tempo para poder mandar ele de volta e que tinham capacidade para isso. Só que aí, antes que o Marco respondesse, o Guilherme apareceu lá e disse que isso seria meio complicado. E o Marcos perguntou se ele não tinha algum compromisso importante para estar agora. Até o Guilherme disse que pediu licença um instante só para explicar umas coisas. Ele ouviu essa conversa e disse que umas coisas teriam que ser bem pensadas antes de ser feitas. E o Samuel estava lá e perguntou por que não podia simplesmente mandar ele de volta para o tempo dele. E o Guilherme explicou porque tudo já aconteceu sem ele estar presente. E se ele fosse mandado de volta para o passado, sabendo de tudo isso, poderia acabar mudando o curso da história. E ainda se ele fosse mandado de volta com a memória apagada, também poderia acabar alterando, já que, como na história ele não tinha existido desde aquele tempo para cá, colocar ele lá poderia causar grande mudança no que aconteceu. Então, teria que pensar muito bem antes de fazer qualquer coisa, porque isso alteraria toda a história que já aconteceu até agora. Deus Samuel ficou pensativo e disse que ele deu uma pesquisada a esses tempos
e viu que as coisas estavam bem melhor do que quando ele acabou sendo puxado do passado para o futuro. E ele estava até pensando em voltar, pensando nas pessoas que ele ficou longe tanto tempo para elas, mas para ele foi só alguns minutos. E disse que ele estava até pensando em voltar, só que se ele acabar mexendo muito com a história, ele disse que ficaria então. E o Guilherme disse que foi uma boa escolha e disse que já estava indo e sumiu de lá. E o Samuel perguntou como foi que ele fez isso. E o Marcos disse que ele pode se teletransportar pelo espaço. E o Samuel disse que isso era incrível. E o Marcos perguntou o que ele iria fazer agora. Ele disse que ainda não sabia muito bem. Ele não tinha acabado de estudar quando isso aconteceu. E agora ele está em um mundo totalmente diferente, com mais coisas ainda a aprender, mais coisas ainda a fazer. Tanta coisa que ele ainda não teve tempo para processar direito. E ainda mais com essas pessoas que dizem que são de outros universos, heróis, conceitos e até cientistas. Ele disse que isso tudo estava dando dor de cabeça para ele. E o Marco disse que poderia ajudar ele com isso, poderia mostrar para ele essas coisas novas que chegaram no mundo. E os pais dele eles perguntaram se ele faria isso por ele. O Marco disse que estava lá para ajudar, só que ele disse que primeiro teria que registrar ele novamente no governo, já que ele foi tido como morto e agora ele apareceu de novo, e explicar qual foi a situação que aconteceu com ele. E disseram que no dia seguinte poderiam resolver isso. E o Marco voltou para sua casa. No dia seguinte, ele foi lá junto com o pessoal e explicou o que foi que aconteceu. E depois de várias horas, conseguiram fazer um registro novo para ele. E só houve confusão com relação à idade dele, já que ele nasceu num certo período, ainda tinha uma idade fixa, só que aí o tempo que ele passou fora já era para ele estar bem mais velho, sendo que ele foi tirado do passado para o futuro, e isso aí causa uma grande confusão com relação à data, e o governo ficou processando sobre o que faria com relação a isso. Mas ele conseguiu tirar novamente uma carteira de identidade, e o denunciador estava lá ajudando com tudo, e no momento ele começou a pesquisar junto com o denunciador algumas coisas, e o denunciador teve permissão de mostrar muitas coisas para ele, e ele mostrou sobre as várias tecnologias que foram sendo lançadas atualmente e os vários estudos avançados que começaram a surgir, e também mostrou mais em detalhes a respeito desses heróis que eram chamados de super soldados, como também os conceitos que apareceram na Terra e melhor a história sobre como isso aconteceu. Ele só não contou quem era por trás da máscara, e ficou um bom tempo mostrando cada coisa para ele, e ele estava impressionado com tudo isso e disse que parece até que é um outro mundo. E o Marcos disse que até tem os outros mundos, só que a Terra agora ela está sendo chamada de novo mundo, graças a tudo isso que está acontecendo. Mas que esses outros mundos o governo ainda não está pensando em nada com relação a conhecê-los. E o Marcos foi mostrando também as pessoas que acabaram conhecendo ele no passado, já que ele conseguiu entrar em contato com elas graças aos pais do Samuel, e foram vendo que ele ainda estava vivo e ficaram impressionados com a história sobre o que aconteceu com ele. E depois de algumas semanas, o rapaz se adaptou novamente e já começou a estudar de novo. E num dia ele viu o denunciador que apareceu na frente da escola dele e disse muito obrigado por ter me ajudado com tudo isso. Eu quase entrei em pânico com tudo isso que aconteceu, mas você me ajudou bastante. Daí o Marcos disse que era para isso que ele estava lá, para ajudar as pessoas. E ele perguntou mais uma coisa sobre se ele poderia saber quem ele era de verdade. E o Marcos disse que talvez um dia, mas que por enquanto ele tem que focar em se desenvolver e se adaptar novamente. E o Samuel disse: tá tudo bem então, mas eu vou cobrar isso um dia.